Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para contar para vocês as estratégias que eu utilizei para conseguir eliminar quase 18 mil reais em dívidas. Primeiro passo: o que é que a gente vai precisar? Papel, caneta e uma calculadora. Nada de coisas mirabolantes. Sabe aquela coisa? O básico funciona? Então, o básico foi o que funcionou para mim. Meu primeiro passo foi listar todas, listar todas as minhas dívidas. Essa eu acho que foi, sem dúvidas, uma das partes mais difíceis. A parte de encarar a realidade. A parte que eu tive que criar consciência que eu estava endividada. Então, o que foi que eu fiz? Peguei papel, caneta e listei todas as minhas dívidas. Coloquei todas as dívidas que eu tinha. Sejam as dívidas que eu tinha com mercado, com loja, com empréstimos, com compras no cartão. Listei todas elas e seus respectivos valores, seja ele de quanto for. Se fosse uma dívida de R$ 5, de R$ 100, de R$ 1.000, eu definitivamente encarei o meu monstro de frente. Meu segundo passo foi anotar. Foi anotar todos os meus gastos. Como é que eu anotava esses meus gastos? Bom, mais uma vez eu utilizava o meu papel e a minha caneta. E, por exemplo, vamos dizer que no dia 3 eu comprei um café que custou R$ 20 no mercado. No dia 5, vamos dizer que eu paguei a parcela do empréstimo. Vamos dizer que era R$ 100 no banco X. Ou seja, eu fui anotando todos os gastos que eu tinha, porque eu precisava entender o meu orçamento. Eu precisava entender para onde o meu dinheiro estava indo. Então, eu saía anotando tudo, definitivamente tudo, fosse falar o que fosse. Se eu comprasse um chiclete, por exemplo, no dia 10, chiclete, R$ 1 na lanchonete. Eu anotava, porque eu precisava saber para onde estava indo o meu dinheiro. Eu usava uma planilha mirabolante? Claro que não. Eu simplesmente pegava o meu papel, minha caneta e anotava. E quando eu não podia anotar naquele momento, eu anotava no próprio celular para não esquecer. Sabe aquelas conversas do WhatsApp que a gente tem com a gente mesmo? Pronto, eu anotava lá. Quando chegava em casa, eu passava o meu caderno de anotação. O terceiro passo foi criar categorias e estipular limites. Com base nos gastos que eu anotei, eu comecei a criar categorias e estipular valores para ela. Como assim criar categorias? Por exemplo, eu tenho a categoria de empréstimos, eu tenho a categoria de saúde, eu tenho a categoria de trabalho, tem pessoas que têm a categoria de alimentação, moradia. Essa, essas categorias, elas dependem muito da realidade de vocês. Não adianta colocar uma categoria que não faz sentido para mim. Nessa criação de categorias, eu também criei a categoria de poupar. Porque eu percebi que ter um dinheiro investido, por menor que fosse, era muito importante. Porque eu percebi que é necessário a gente ter algum dinheiro reservado. E o que essa categoria tem a ver com a anotação dos meus gastos? Eu costumo dar cores para as minhas categorias. Cada categoria tem uma cor. Por exemplo, vamos dizer que a alimentação vai ser a cor amarela. Eu preciso de uma canetinha colorida ou qualquer coisa assim? Não, sabe? Eu pintava com lápis de pintar mesmo, velho. Comecei a pintar com, com lápis de pintar antigo que tinha aqui. E eu pintava só porque eu achava assim mais fácil para eu identificar. Por exemplo, no dia 3 aqui, eu comprei o café no mercado.
café entra na categoria de alimentação, sabe? Aí a parcela do empréstimo, que vai entrar aqui no empréstimo, vamos dizer que o empréstimo é a cor vermelha. Então eu ia lá, pintava essa anotação da cor vermelha, porque assim era mais fácil de eu identificar, para no fim do mês eu somar e ver quanto eu gastei em cada categoria. Aí eu pegava o café que eu tinha comprado dia 3, vamos dizer que o feijão que eu comprei no dia 12. No final do mês, eu coloco a soma de quanto eu preciso para cada categoria. Isso me faz estipular um teto de gastos. Por exemplo, se eu sei que meus empréstimos dão uma parcela de R$ 1.000, não adianta eu destinar só R$ 800, porque eu sei que vai faltar R$ 200 e vai me prejudicar. Se eu sei que a minha alimentação do mês, minha feira, minhas frutas, não sei, dá R$ 700, não adianta colocar aqui R$ 400. Eu precisava entender quanto eu precisava em cada categoria. Isso também me ajudou a não gastar além. Por exemplo, se eu tenho lá a categoria de lazer e estipulei que naquele mês eu só tenho R$ 50 para gastar, eu não posso gastar mais de R$ 50. Eu tenho que ficar dentro dos R$ 50. Sabe quando você espera uma coisa que a gente faz que é completamente errado, mas eu acredito que todo mundo já fez? Sabe quando a gente espera a fatura do mês fechar para fazer uma compra? Porque você não vai precisar debitar o valor naquele mês e sim no próximo. Então, é mais ou menos para isso que a categoria se serve. Vamos dizer, se eu tenho R$ 50 para gastar nesse mês, se eu, sei lá, fui no cinema e já gastei R$ 50, então vai ter uma ida pra praia. Eu não vou poder ir pra praia, porque eu já gastei meus R$ 50 no cinema. Vou ter que esperar o mês que vem, quando eu fazer a estipulação do próximo mês. Vocês me entenderam? Algo mais ou menos assim. Funcionava algo mais ou menos assim na minha cabeça, sabe? Outro passo muito importante foi não fazer novas dívidas e também o de cortar gastos. Na situação que eu estava me encontrando, que eu ainda me encontro, apesar de ter eliminado os 18 mil, os quase 18 mil nas dívidas, o que me aliviou muito, porque assim, eram dívidas que eu tinha certa urgência em pagar, com muita determinação eu consegui eliminá-las. Então, assim, durante esses 5 meses, eu fiz alguns sacrifícios e sei que eu vou ter que continuar fazendo para conseguir me ver completamente livre das dívidas. Não vou dizer que eu não fiz nenhuma dívida durante os 5 meses, porque meu último mês foi meio conturbado. Eu meio que saí da linha, mas eu já puxei minhas rédeas para voltar aqui pro controle. Mas não fazer novas dívidas é uma coisa assim essencial. Por mais que tenha lá uma dívida que você vai fazer, que consiga dividir ela tipo em 10 vezes, de parcelas assim minúsculas. Quero comprar uma calça de R$ 200. Posso dividir em 10 vezes de 20. Mas esses R$ 20 por mês já podem me ajudar em uma outra dívida. Talvez eu não quite ela completamente, mas aquele R$ 20 com certeza pode fazer diferença. Por exemplo, eu tenho um empréstimo que a parcela dele é 81 e alguma coisa. Porém, lá no começo, quando eu estava tentando antecipar, quando eu comecei a cortar alguns gastos e eu vi que foi sobrando algum dinheirinho, tipo, eu consegui antecipar 2 parcelas, se não me engano, por R$ 14. Por menos de R$ 14. Então, assim, deu pagar 160, eu paguei R$ 14. E o que seria esse cortar gastos? E ver, de acordo lá com as nossas anotações que a gente fez no passo 2, sabe? Ver lá o dinheiro que a gente gastou ali, que poderia não ter gastado. Por exemplo, nesse dia 10 que eu comprei o chiclete de R$ 1, eu poderia passar sem um chiclete de R$ 1? Claro que eu poderia passar sem um chiclete de R$ 1. Por exemplo, ir ao shopping e gastar dinheiro tomando sorvete ou comprando um lanche, sabe? Era esse tipo de gasto que eu comecei a cortar. Teve um gasto que eu cortei que pesou pra mim, porque eu ia pra academia. Só que eu tinha que cortar gastos. E a parcela da academia estava impactando no meu orçamento. Então, eu tive que parar de ir à academia, comecei a fazer meus treinos em casa e consegui, assim, uma boa economia. Tem gente que tem assinatura tipo Netflix e Prime Video, por exemplo. Então, por que não cortar um e ficar só com um? E tem gente que paga que nem assiste.
Nem tempo assim pra ver tem. Quando vai ver, é um filme por mês. Um sexto passo que eu fiz foi fazer renda extra. E esse passo foi de fundamental importância pra mim. Porque assim, com os gastos que eu tinha, o meu salário não era o suficiente para suprir. Hoje ainda não é. Hoje eu tô tentando me adequar a ele, mas eu já tô em busca já de uma renda extra, porque eu tive que me desfazer da minha. Esse passo fez grande diferença no meu orçamento. Eu acho que foi um dos passos que mais me ajudou, assim, porque o meu salário não era suficiente para suprir todas as minhas despesas e eu não tinha tanto o que cortar de gastos. Era mais a questão, assim, de eu me policiar com alguns gastos, assim, desnecessários. Como eu disse pra vocês, tipo, ir no shopping e tomar um sorvete, dar uma volta na rua e comprar uma coxinha, sabe? Eram gastos, assim, mínimos, que pra muita gente parece não fazer diferença, mas quando você pega e bota lá na ponta do lápis, faz uma diferença, assim, enorme. Porque, vamos dizer, beleza, foi um chiclete de R$ 1 num dia, só que no outro dia foi uma coxinha de 5, no outro dia foi um sorvete de 7, sabe? Então, quando junta esses pequenos valores, a economia, assim, faz uma grande diferença naquele mês, sabe? Mas voltando a esse passo aqui de fazer a renda extra. Como eu disse, o meu salário não estava sendo o suficiente para suprir as minhas despesas. Eu não tinha mais o que cortar, então eu tive que aumentar a minha receita. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a trabalhar cuidando, eu comecei a trabalhar no meu tempo livre, cuidando de crianças. Aqui onde eu moro, tipo, para você passar lá o dia cuidando da criança, eu consegui a diária de 150. Tem gente que consegue 130, 160, 170, enfim, depende do que você vai fazer lá na casa, também depende da família que você vai estar, né? Tem gente que faz faxina, aí também tem lá os valores 140, 150, 170, enfim. Foi a oportunidade que eu vi para conseguir uma renda extra. Tem gente que usa habilidades assim, tipo de venda, começa a vender alguma coisa. Vira consultora da Natura, vira consultora da Avon, Jequiti, começa a vender picolé, sabe fazer pastel, coxinha, começa a vender pastel, coxinha, começa a vender trufa, não sei, assim, tipo, eu não tenho habilidades com venda, não é meu forte, não conseguia vender nem em sorteio, assim, de escola. E, então, não adiantava eu ir para esse meio. Me cadastrei lá naquelas plataformas de vender na internet, sabe? Hotmart, Eduz, sem sucesso. Não sei como é que funciona, não sei como divulgar lá o negócio do curso, enfim. Eu nunca vendi foi nada. Tem gente que consegue fazer renda extra vendendo alguma coisa. Tem algum objeto lá que não tá servindo assim pra você, ou tem algumas roupas assim usadas em boa condição, aí vende pra alguém, vende no brechó, essas coisas. Onde eu moro não tem. Não tem brechó. E como eu disse também, com vendas eu não sou boa. Ainda consegui vender o meu celular, não sei como. Eu consegui me desfazer do meu celular e a renda dele, assim, vai me ajudando, porque eu tô recebendo, assim, mês a mês, sabe? Eu tive que aumentar minha renda porque, tipo, meus empréstimos levam grande parte do valor do meu salário. Eu ainda tenho muito empréstimo aqui, tá? Mas consegui eliminar, assim, pelo menos os empréstimos que eu tinha com pessoas próximas. Comecei a eliminar dívidas que eu tinha no cartão de crédito com pessoas próximas. Assim, as dívidas que mais me preocupavam, tem umas ainda que me preocupam, que eu tô tentando, que eu estou travando ainda uma batalha contra elas, mas esse início, assim, foi muito difícil. Até entender como é que estava funcionando todo o meu orçamento. Por exemplo, nas minhas categorias, eu estipulava valores que eu não tinha, sabe? Quando eu disse lá atrás, não adiantava eu colocar, não adianta, né, colocar R$ 500 para alimentação se eu sei que gasto 700. Estipulava nas categorias, tipo, o valor que eu precisaria para conseguir, né, passar bem pelaquela categoria. Então, isso foi o que me fez correr atrás da renda extra. No dinheiro ia praticamente para os empréstimos, aí faltavam valores para outras categorias minhas. Com a economia que eu fui fazendo, com a renda extra que fui produzindo, com a lista das todas as minhas dívidas em mãos, eu comecei a fazer a quitação das dívidas, ter um acompanhamento da quitação de dívidas. Por exemplo, eu vi aquelas dívidas que eu tinha mais urgência
em pagar e sair pagando primeiro essas dívidas que mais me atormentam. Comecei a pagar elas, tipo, da menor para maior. Por exemplo, eu tinha empréstimo com credor de R$ 200. E tinha lá com o credor 2 de R$ 50. Com o credor 3, R$ 1.000. Sabe? E, assim, comecei a ver qual daquelas minhas dívidas eram as de maior prioridade no momento e tentei pagar, fazer aquele esquema de pagar da menor para maior. Tem gente que vê a questão, assim, da taxa de juros, para ver qual vai fazer lá a grande diferença, né? Se for pagar primeiro ou não. Quando era um extra assim bom que entrava, eu pagava tipo a de 50 e a de 200. Comecei a pagar empréstimos, fiz a prioridade lá dos meus empréstimos, qual eu quero que tá em primeiro, em segundo, em terceiro, sabe? Minha prioridade no momento é que eu tenho um empréstimo de 81 e de 87, eu acho. Eu sei que a parcela dos dois juntas são 169. Então, minha prioridade no momento é que tá esse empréstimo. Por exemplo, em vez de eu destinar apenas os 169 para ele, eu vou tentar destinar 269, sabe? Usar esses R$ 100 a mais para quitar de trás para frente. Depois eu tenho um empréstimo que é 75 e alguma coisa. Então, quando eu quitar esse empréstimo aqui, eu vou pagar a parcela normal de 75 e pegar esses 269 que eu estava usando aqui e quitar, acrescentar na quitação desse empréstimo. E à medida que eu ia pagando a dívida, eu vou lá pitando, sabe? Por exemplo, paguei essa loja aqui, quitei, tá lá a minha folhinha com a minha lista das dívidas. Fui lá, fiz a quitação total aqui da dívida que eu tinha com essa loja. Aí eu fui lá, ó, tchum, 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 pintei. Fiz a quitação total de tal empréstimo. Fui lá, ó, tum, 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 pintei. Porque eu vendo visualmente, vai me dando um gás a mais. Um outro passo importante foi criar uma reserva, mesmo que pequena, mesmo que com um pequeno valor, sabe? Poupar uma pequena porcentagem por mês causou em mim uma nova emoção, sabe? Porque meu dinheiro ia todo embora. Não ficava, tipo, nada, definitivamente nada nas minhas mãos. E quando acontecia alguma coisa, quando eu tinha alguma emergência, o que é que eu fazia? Eu recorria a uma nova dívida. Então, acho que por isso também a importância da gente reservar um valor, mesmo que seja pequeno, sabe? Porque sabe aquela história de grão em grão a galinha enche o papo? Então, se nesse mês eu guardo R$ 5, no próximo mês eu guardo mais 5, eu já vou ter R$ 10. É pequeno, é um pequeno valor. Porém, para quem não tinha nada, não conseguia deixar nada, poxa, eu consegui deixar R$ 10. Então, assim, é uma vitória muito grande. Eu, por exemplo, comecei a destinar 5% do valor que eu ganho. Então, todo mês, quando entra o meu dinheiro, eu vou lá e reservo 5%. O ideal, pelo que eu andei pesquisando, seria 10%. Só que assim, eu não tenho condição de guardar 10%. Então, eu comecei a me esforçar para guardar 5%. Mas se você não pode guardar 5%, guarda 4%, guarda 3%, guarda 1%, guarda R$ 2, R$ 3. Sabe? O que importa é começar. Eu tinha começado também o desafio das 52 semanas, que a gente começa guardando R$ 2 por semana. Mas ele também começando a guardar tipo de R$ 1 por semana. Você pode começar guardando 50 centavos, sabe? Tipo assim, e na semana seguinte, tipo, dobra o valor. Tipo, se eu guardo R$ 1 essa semana, na outra semana eu tenho que guardar 2, na outra 4 e na outra 8. Eu, como não tenho condições, assim, de guardar toda semana determinado valor, eu somo, vejo lá, tem mês que tem 4 semanas, tem mês que tem 5, né? Por exemplo, o mês de maio, o mês tem 5 semanas. Então, eu vejo quanto eu tenho que guardar durante todo o mês de maio e quando entra o valor, eu já tiro o valor referente a todo o mês de maio. Porque eu tinha que criar esse hábito de guardar. Então, comecei guardando R$ 2. Minha reserva hoje, confesso que ela está o quê? Zerada, porque eu tive imprevisto e tive que pegar e utilizar. Tenho planos de repor, de encaixar os valores que eu peguei da reserva, encaixar no meu controle financeiro e começar a devolver esse valor. Mas assim, se por acaso eu não tivesse começado a reserva, o que ia acontecer? Provavelmente eu ia ter que adquirir mais uma dívida.
vindo mais uma dívida, provavelmente com mais juros, com mais tempo para eu me livrar das dívidas que já tenho. Eu, inclusive, tive que fazer a dívida porque o dinheiro da reserva não foi suficiente, mas foi com um valor bem menor. Acho que foi R$ 400, 400 e alguma coisa. Eu tinha reservado 800 ou 900 e alguma coisa, destinando a cada mês 5% do que eu ganho. Então, gente, criar um planejamento é essencial para a gente sair da dívida. Mas, assim, essencial não só para sair da dívida, também é essencial para não entrar nas dívidas. A gente acaba se endividando porque a gente não tem um planejamento, não tem um controle de para onde vai o nosso dinheiro, sabe? De parcelinha em parcelinha, acaba comprometendo o nosso salário. Aí a gente tem uma parcela de 20, outra parcela de 10, outra parcela de 5, outra parcela de 50, sabe? Vai parcelando, parcelando, quando vê, a bola de neve está enorme. Então, o planejamento é fundamental, tanto para quem tem a dívida, tanto para quem não tem, justamente para não entrar nessa situação de endividado. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que foi que eu fiz nesses 5 meses para conseguir eliminar uma pequena parcela das minhas dívidas. Mas, assim, eu já me sinto uma grande vitoriosa, porque esses 5 meses, assim, eu ralei, eu me privei de muitas coisas. Dei uma desandada agora nesse final, fiz umas compras que não devia, sem falar que teve o imprevisto lá que aconteceu. Eu acho que o imprevisto foi o que fez, assim, eu desandar, sabe? Me causou, assim, uma certa ansiedade. Mas eu tô já voltando para os trilhos. Não precisei de nada, assim, mirabolante para dar o primeiro passo. Não precisei de uma estratégia mirabolante, assim. Não precisei de um material mirabolante para dar o primeiro passo. Precisei realmente só de papel, caneta e uma calculadora. Afinal, tive que somar bastante coisa. Assim, eu falei de anotar todos os gastos, né? Claro que, além de anotar todos os gastos, a gente também tem que anotar tudo que entra. Porque a gente tem que ter lá a base, né? De todo o nosso cálculo. Outro passo, vou colocar aqui, é fazer o fechamento. Fazer o fechamento do mês. Fazer a análise mensal. Nossa análise mensal no final do mês, para ver o que é que deu certo, o que é que deu errado, se o que eu coloquei lá no meu valor de empréstimo foi o suficiente, se faltou, se sobrou, o que eu coloquei lá no meu valor da saúde, o que eu coloquei na moradia, o que eu coloquei no meu valor de alimentação, né? Eu tenho que fazer o acompanhamento, eu tenho que ver se aquele valor que eu destinei deu certo. Se deu, muito bom. Mas se não deu, eu tenho que recalcular. Eu tenho que ver onde foi que faltou e sobrou para eu, no próximo mês, destinar valor diferente, a mais ou a menos, né? Não necessariamente todos os meses será o mesmo valor para aquela categoria, pode variar. Por exemplo, tem mês que eu não gasto nada com o meu trabalho, mas tem mês que tenho alguns eventos e nesses eventos eu vou precisar ter um valor para utilizar. Tem mês que, vamos dizer que eu não coloquei nada para saúde, mas aconteceu de eu ficar gripada, então eu fiquei gripada e tive que pegar dinheiro de algum lugar. Também, né, aí talvez seja interessante eu ver a possibilidade de pelo menos guardar, tipo, todo mês R$ 10 para saúde, sabe? Deixar lá destinado. Se usar o dinheiro físico, deixar lá destinado assim, tipo, no envelope. Eu uso envelope. Eu não tenho aqueles budgets que as meninas costumam usar. Eu tenho uns envelopes, mas assim, eu nem sou de colocar lá o dinheiro. Coloquei os envelopes com o nome, imprimi umas cédulazinhas, sabe? Que eu vou tentar agora fazer o cash stamp direitinho, assim em vídeo, porque eu não fazia. Mas eu faço pagamento assim mais por meio de Pix ou por meio da própria conta pagando o boleto. Então, no meu aplicativo, eu tenho lá as minhas caixinhas, sabe? Pra deixar lá os valores, assim, meio que reservado. Aí você também pode fazer suas caixinhas no Nubank, no PicPay, no Mercado Pago. Fazer lá a caixinha de saúde, a caixinha de alimentação, a caixinha da moradinha, a caixinha do lazer. Fazer a caixinha e todo mês eu vou deixar lá aquele valor. Ou então, destinei R$ 50 para lazer. Não gastei 50, gastei só 30. Sobrou 20. Esses 20 eu posso pegar ele e colocar para suprir uma outra categoria. Usar ele para adiantar
alguma dívida, ou então eu posso pegar esses 20 e guardar para usar no mês que vem. Então já deixo lá na caixinha do lazer, R$ 20, e no mês que vem eu vou colocar mais 50, aí eu vou ter 70 para gastar naquele mês, sabe? Você tem que ver o que mais vai dar certo, assim, tipo, pra você. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis passar. E tchau. Muito obrigada por estarem aqui.